Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 91. A explosão. 5 flechas foram disparadas ao mesmo tempo, e gritos aterrorizantes encheram todo o vale. Ao mesmo tempo em que todos ouviram os gritos lancinantes, as 5 flechas já haviam atravessado quase metade da distância. As pupilas de Fang Xingjian se contraíram levemente, sua visão de movimento de alta agilidade ativando com força total, e suas orelhas tremendo levemente, absorvendo todas as ondas de tremor no ar e confirmando a localização e velocidade das flechas. No momento seguinte, 5 flechas cortaram o ar em um lindo arco, chegando antes de Fang Xingjian, como se fossem perfurá-lo na próxima instância e prendê-lo no chão. Mas então, a mão direita de Fang Xingjian se moveu. Todo mundo só podia ver sua mão direita desaparecendo e depois aparecendo novamente, jogando suavemente a espada longa quebrada em sua mão no chão. Mas ninguém conseguiu ver o que ele fez com a mão direita do começo ao fim. Ao mesmo tempo, 5 raios de luz de espada brilharam no ar, assim como 5 raios cortando o espaço, fazendo a espada branca quis de ar comprimido subir nos céus, dissipando-se apenas depois de subir dezenas de metros no ar. E as 5 flechas que Renault disparou foram transformadas em pó. Ninguém poderia dizer se Fang Xingjian os havia esmagado com sua espada ou com sua espada quis. Naquele momento, a Renault ainda estava descendo. Todo o processo aconteceu muito rápido. Tão rápido que a maioria das pessoas não conseguiu reagir ao que aconteceu. Sem poupar um olhar para as flechas em pó, o olhar de Fang Xingjian parecia cortar camadas de espaço, alinhando-se diretamente com o de Renault. Uma sugestão de sorriso apareceu nos cantos dos lábios de Fang Xingjian. O traje de cavaleiro que ele estava vestindo ficou mais apertado, e ninguém sabia quando, mas outra espada longa apareceu em sua mão. A espada longa varreu, fazendo as correntes de ar tremerem e enviando plantas e árvores voando, enquanto dezenas de quis de espadas cercavam seu corpo. Com um estrondo alto, a cesta nas costas de Fang Xingjian quebrou, 50 espadas de metal subindo no céu como dragões nadando, cada uma delas cercada por um fluxo de espada que rompeu junto com Fang Xingjian, fazendo parecer como se ele estivesse cavalgando o vento e suas espadas. Com a ativação da espada suprema da névoa, o controle que suas espadas e quis tinham um sobre o outro foi posto em movimento. Sua especialidade de subjugação do mundo da espada única sempre foi ativada desde que ele segurou a espada pela primeira vez. Dando um passo à frente, ele apareceu a centenas de metros de distância em apenas um flash. A expressão de Renault ficou sombria e, ao aterrissar, ele disse, "Cuidado, ele veio correndo sozinho." Atirando as 5 flechas de tal distância, ele sabia que com as habilidades de Fang Xingjian, ele definitivamente seria capaz de afastá-los. No entanto, a Renault nunca teria pensado que Fang Xingjian seria capaz de atravessá-los tão facilmente, tão casualmente. Foi então que Renault de repente percebeu que havia subestimado as habilidades de Fang Xingjian. Quando a outra parte enfrentou a classe 253 no dia anterior, era provável que ele não tivesse exercido todos os seus poderes. Mas quando ele acariciou o arco sagrado em suas mãos, sua confiança aumentou mais uma vez. "Está tudo bem. Contanto que eu possa derrubá-lo antes que ele venha até mim, tudo bem." Um sorriso confiante apareceu em seu rosto, enquanto ele dizia com indiferença, "Xiaoyi, você vai pará-lo na postagem a 200 metros de distância. Eu vou matá-lo da fortaleza. A uma distância de 200 metros, será impossível para ele se esquivar." As sobrancelhas de Xiaoyi franziram. Mais cedo, ele estava no chão, e obviamente não tinha visto o momento em que Fang Xingjian se defendeu das 5 flechas em um mero instante. Ele não conseguia entender o tom abruptamente sério de Renault. Claro, o mais importante, ele não queria trabalhar junto com a Renault para derrotar Fang Xingjian. Trabalhar juntos para derrotar um cavaleiro que havia acabado de fazer a transição mês antes, mesmo que o oponente fosse um herói da espada da tempestade de vento, não era um ato glorioso. No entanto, derrotar o oponente sozinho, especialmente porque a outra parte havia derrotado recentemente 10 cavaleiros sozinho, seria realmente um ato glorioso. Portanto, Xiaoyi balançou a cabeça e disse, "Só eu serei suficiente." Com isso, ele deu um passo à frente, não em direção ao pasto em frente à fortaleza, mas em direção à floresta. Em comparação com o campo aberto,
A floresta estava cheia de obstruções, e as habilidades e opções de tiro com arco da Renault seriam significativamente limitadas. A Renault não esperava que Xiaoyi, que havia sido reprimido por ele durante todo esse tempo, de repente dissesse algo assim. Seus olhos se estreitaram e ele olhou para Xiaoyi, dizendo: qual é o significado disso? Ao dizer isso, ele mais uma vez puxou seu arco sagrado, mas sua flecha estava apontada para as costas de Xiaoyi. Você não ouviu o que eu disse? Eu disse para você ir para a pastagem para detê-lo. Preso pelo arco e flecha, Xiaoyi parou em seu caminho, suas sobrancelhas franzidas. Por quê? Você quer me matar? Então você pode ir em frente e tentar, ver se é eficaz. A 10 metros de Xiaoyi, as ondas no ar ficaram erráticas, camadas de algo invisível como vidro aparecendo gradualmente no campo de força reduzido de Xiaoyi, como se camadas de armaduras invisíveis o envolvessem. Na classe 252, o papel e o trabalho de transição de Renault era Sousei Kirashi, e ele aprendeu a técnica Killing, Dragon's Flying Archery. O job de transição de Xiaoyi era o Warfare Full 3, e ele conhecia a técnica Killing, Stealth Mine, que focava na defesa. Seu plano de batalha sempre foi Xiaoyi na vanguarda, e Renault escondido atrás, atirando fanaticamente. Foi também porque Renault tinha uma personalidade dominadora e, devido ao seu status de campeão da prefeitura, ele sempre reprimiu Xiaoyi como líder da classe 252. Agora, camadas de escudo de campo de força criadas a partir da combinação de campo de força reduzido e partículas de éter cercaram o corpo de Xiaoyi. 10 camadas de escudos de campo de força apareceram antes do campo de força reduzido, tornando a Renault ainda mais sombria. Ele não sabia por que Xiaoyi, que sempre parecia inferior antes dele, de repente se tornaria tão teimoso. Mesmo com seu arco sagrado e arqueiro matador de dragões, seria uma tarefa extremamente problemática para ele romper o escudo do campo de força de Xiaoyi em um curto período de tempo. Vá para a pastagem, Xiaoyi. A voz de Renault exalava calafrios. Se eu perder esta partida por causa de seu erro, vou prendê-lo no chão uma flecha de cada vez. Vendo os dois desembainhando sua espada e se curvando um contra o outro, os 8 cavaleiros restantes se sentiram ansiosos e preocupados. No entanto, independentemente de ser Xiaoyi ou Renault, ambos eram poderosos demais e nenhum deles ousaria intervir e detê-los neste momento. Após um período de silêncio, Xiaoyi ainda seguiu em frente, na direção da floresta. Com o anel do relâmpago, ele tinha plena confiança de que seria capaz de vencer. Porque deixaria de lado a chance de derrotar Fang Xingjian sozinho. A luz fria brilhou nos olhos de Renault, mas ele não soltou suas flechas no final. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou derrotar Fang Xingjian sozinho. Xiaoyi, vamos deixar nosso problema para depois da competição. Não há necessidade. Deixe-me ajudá-los a resolver isso. Assim que Renault terminou de dizer suas palavras, outra voz masculina soou. Eles viram o corpo de Fang Xingjian cercado por inúmeros quis de espada branca leitosa de ar comprimido, que continuamente pressionavam a atmosfera circundante. Cercada por esses quis de espada, a espada suprema do vento nebuloso de Fang Xingjian estava circulando até seus limites, aumentando sua velocidade 3 vezes mais do que o normal. Ele se tornou como um tiranossauro pré-histórico, mas também como o deus espiritual da tempestade de vento dos tempos antigos, atacando a equipe da classe 252. Atrás de Fang Xingjian, 50 espadas longas metálicas pretas conectadas em uma, como se um gigantesco dragão negro estivesse cortando o vento ao lado dele, em meio aos gritos furiosos do vento. Ventos de espadas sopraram, quis de espadas se apressou, e no curto momento ele explodiu para frente. Até 100 quis de espadas seguiram o fio da espada de Fang Xingjian, disparando em todas as direções, cercando cada pessoa na classe 252 e pegando-os. Por surpresa. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 92 Espada rápida vs flecha rápida. Assim que sua espada quis explodiu, o próprio Fang Xingjian era como uma bomba, contando com a espada suprema da névoa, e atacando os oponentes em uma velocidade extrema cerca de 3 vezes sua velocidade normal. Suas pernas pisaram pesadamente no chão, sua força furiosa como 2 ondas de impacto, explodindo 2 grandes crateras no chão e fazendo ondas de correntes de ar surgirem em todas as direções de onde seus pés encontravam o chão.
Plantas, árvores, terra e areia foram lançadas voando. Antes de Fang Xingjian, um cavaleiro estava olhando com os olhos bem abertos, olhando na direção de onde ele tinha acabado de vir. O olhar do cavaleiro ainda refletia uma imagem borrada da silhueta de uma pessoa. Era a silhueta de Fang Xingjian. A luz da espada brilhou, as plantas e árvores no ar ainda caindo uma a uma. As pupilas das pessoas ao redor se contraíram levemente, seus rostos se contorcendo, suas mãos se aproximando cada vez mais de suas armas. Mas a luz da espada de Fang Xingjian já havia roçado o peito do cavaleiro suavemente como um relâmpago, e nos próximos 3 segundos, incontáveis quis de espada fizeram o peito do cavaleiro explodir, quando ele foi enviado voando e cuspindo sangue. Em seu olhar, uma sombra preta trêmula e borrada ainda era refletida, ao lado da luz da espada que havia cortado o céu. Babylon. Fang Xingjian mais uma vez exerceu força em suas pernas, a espada longa em suas mãos quebrando em pedaços. Ele casualmente pegou outra atrás dele, as 50 espadas metálicas agora de pé no céu uma menos. Com um tremor de sua espada longa, um furacão de espada que se formou, e quando a silhueta de Fang Xingjian brilhou e desapareceu, uma longa corrente de ar tomou forma. No curto momento em que Fang Xingjian mudou sua forma, um total de 7 flechas perfurou as pós-imagens que ele deixou para trás, caindo no chão. Os olhos de Renault se contraíram tanto que pareciam pontas de agulhas, suas mãos tremendo como se estivessem em convulsão, criando uma série de pós-imagens. O arco sagrado soltou uma série de gritos, uma melodia ressoando do arco e da corda. Ele parecia ser o único dos 10 que conseguia acompanhar os movimentos de Fang Xingjian, e até mesmo atacar. Mas mesmo que fosse esse o caso, ele ainda estava um pouco mais lento, e só podia olhar impotente como Fang Xingjian mudou sua forma antes mesmo de as flechas serem disparadas. No entanto, no momento seguinte, ele se concentrou como nunca antes. Com a visão vista através do olho do poderoso falcão, a silhueta inteiramente cercada pela espada que já havia jorrado em direção a ele. Os músculos de todo o seu corpo se contraíram nesse momento, e a mão de Renault parecia ter desaparecido completamente naquele momento. Ele simplesmente observou as flechas em sua aljava desaparecerem uma a uma. 60 pontos em força e 80 pontos em agilidade foram liberados explosivamente, tudo de uma vez. Sua velocidade não conseguia acompanhar a de Fang Xingjian, mas pelo menos ainda podia, embora mal, acompanhar o Fang Xingjian que ainda tinha que ativar sua negação de limites. Ao mesmo tempo, todas as partículas de éter no espaço circundante pareciam estar fervendo, apontando para Fang Xingjian através da consciência de Renault, como se fossem trilhas magnéticas. A corda do arco tremeu e flechas foram lançadas, cada uma delas cortando o espaço, acelerando incessantemente nas trilhas formadas pelas partículas de éter. Seu destino, o corpo de Fang Xingjian. Com 3 sons altos, a espada e as flechas se chocaram, as 3 flechas se partiram em pedaços. A espada longa de Fang Xingjian também quebrou. Fang Xingjian mudou sua espada, dando um passo para trás. Altos assobios vieram das correntes de ar, o arco longo fazendo guinchos baixos, e a espada longa mais uma vez se despedaçou. Todas essas flechas travadas e aceleradas pelas partículas de éter pareciam ter olhos, perseguindo Fang Xingjian. A menos que ele os derrubasse com sua espada longa, eles não parariam. Este foi o movimento final na técnica Killing, Dragon's Lying Archery, ou Mingarros. Mas toda vez que ele derrubava 2 ou 3 flechas, a espada longa de Fang Xingjian se quebrava. E as mãos de Renault não pararam, seus olhos atordoados, flechas voando como uma cachoeira, cada uma delas cortando o céu em um lindo arco, perseguindo Fang Xingjian. Fang Xingjian focou seu olhar, decidindo ignorar as flechas que o seguiam, e correu atrás de outro cavaleiro. Tome cuidado. Todos vocês, saiam do caminho. Ele está aqui. Ajuda. Ele está aqui, ele está aqui. Em meio a gritos surpresos, gritos penetrantes e berros irritados, a equipe da classe 252 se transformou em uma enorme bagunça. Fang Xingjian era como uma brisa, trazendo mais de 40 espadas longas enquanto se movia entre elas. E então os cavaleiros caíram, um por um. Alguns deles foram perfurados pelas flechas de Renault, enquanto outros foram casualmente nocauteados por Fang Xingjian. Por onde quer que passasse, o ar explodia em sons crepitantes.
foi causado pelos cavaleiros exibindo seus campos de força reduzidos na tentativa de capturar Fan Xingjian. Foi uma pena, mas suas reações não puderam igualar a velocidade de Fan Xingjian, resultando em eles só serem capazes de esmagar o ar com sons altos. E somente depois que todos os 8 cavaleiros foram nocauteados, Xiui, que antes havia corrido em direção à floresta, voltou com passos pesados para ficar diante de Renault. Seus olhos estavam cheios de espanto. A silhueta borrada era como o vento furioso, e quando os fluxos de Qi da espada dispararam, ele foi completamente incapaz de ver claramente os movimentos de Fan Xingjian. Fan Xing, que havia desencadeado toda a destreza do vento da espada supremo do vento nevoeiro, estava muito mais rápido do que quando lutou contra Cloud, no dia anterior. O rosto de Renault estava cheio de intenção assassina. Olhando para os 8 cavaleiros no chão, seu arco estava esticado como uma lua cheia, e nem mesmo sabendo quando, ele havia tirado de sua aljava uma flecha cintilando com pedaços de cristais de gelo. Seus olhos estavam fixos em Fan Xingjian, a flecha apontada para a cabeça do último, enquanto o próprio Fan Xingjian saltava na pastagem, voando ao redor, criando raios de espada Qi para cortar todas as flechas atrás dele. Era uma pena que a Renault tivesse disparado mais de 100 flechas teleguiadas, e não era algo com o qual Fan Xingjian pudesse lidar em um curto momento. Olhando para as flechas que estavam perto de seus rastros, como cães de caça, Fan Xingjian soltou uma bufada fria, golpeando com sua espada longa mais uma vez, e criando incontáveis Qis de espada, liderando fortes vendavais enquanto ele estava no ar. Com uma curva, ele já estava correndo em direção a Renault. Ele está vindo. Renault apontou seu arco e flecha para Fan Xingjian, que estava correndo em direção a ele em linha reta. Ele não se atreveu a esperar ou relaxar. Esta flecha lançada era seu tiro com arco supersônico desencadeado em seus plenos poderes, tiros sem forma. As veias na testa de Renault incharam, ondas fervendo através de seu corpo, e entre o céu e a terra, trilhas sem forma criadas a partir de partículas de éter rastejaram para fora, prendendo-se em Fan Xingjian. Todo o processo parecia muito lento, mas Renault o havia praticado dezenas de milhares de vezes, e suas ações eram tão fluídas que pareciam tão rápidas quanto um relâmpago. Assim que Fan Xingjian se virou e correu em direção a ele, o tiro sem forma foi lançado com sucesso. A corda do arco tremeu ferozmente, e a flecha afiada cortou o céu. A flecha azul gelo no arco era uma arma divina do Império de uso único, o que foi suficiente para fazer o alvo experimentar uma queda abrupta de temperatura, até 50 graus Celsius negativos. Uma vez que acertar, Fan Xingjian definitivamente perderá. E aqueles em sua primeira transição ao inferior só podem tentar receber meu tiro disforme de frente, mas definitivamente serão incapazes de evitá-lo. Mas assim que vários pensamentos passaram por sua mente, um momento antes da flecha ser lançada, o corpo de Fan Xingjian fez o impossível e acelerou mais uma vez, saindo da linha de visão de Renault. Uma técnica horrível que transcendeu os limites físicos e materiais. A negação de fronteiras foi ativada, e a velocidade de Fan Xingjian multiplicou-se abruptamente mais uma vez. Em um instante, o ar ao redor ficou extremamente viscoso. Cada passo que ele dava criava explosões de ar aterrorizantes, e cada Qi de espada era acompanhado por explosões de som aterrorizantes, fazendo a espada inteira chiar, como se fosse se quebrar em dezenas de milhares de pedaços no momento seguinte. Humano supersônico vs flecha supersônica. O olho do poderoso falcão de Renault não era mais capaz de ver o corpo de Fan Xingjian, e pouco antes de reagir, ele sentiu uma dor excruciante em seu peito, um som explosivo estrondoso ecoando por todo o seu corpo quando ele foi enviado voando. Seu tiro disforme caiu a uma distância de mais de centenas de metros, passando por inúmeras árvores grandes e, eventualmente, perfurando profundamente a parede do penhasco. Foi só quando a multidão ouviu o som explosivo que eles conseguiram reagir à velocidade relâmpago da espada. Supersônico. Alcançar o supersônico no nível 10 da primeira transição? Que piada é essa? Herói da espada da tempestade. É realmente tão forte? Relate isso imediatamente. Um gênio que ultrapassou a velocidade do som aos 16 anos. Naquele momento, inúmeras pessoas no topo dos penhascos tiveram o mesmo pensamento, seus olhos brilhando com extremo espanto, e olhando para Fan Xingjian como se estivessem olhando para um monstro entre monstros.
Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 93 Vitória Wang exalou. Apesar de ter passado por uma prática de combate real com Fang Xingjian quase todos os dias, e apesar de saber muito bem o quão rápido era o progresso da outra parte, ele já havia tentado o seu melhor para superestimar as habilidades de Fang Xingjian. Mas vendo Fang Xingjian exibir um movimento que transcendia a velocidade do som, seus olhos ainda estavam cheios de choque. Transcender a velocidade do som era uma habilidade de primeira qualidade. 80% dos cavaleiros outorgados seriam capazes de conseguir isso, e uma minoria dos cavaleiros na primeira transição seria capaz de alcançar esse estado por um curto período de tempo, junto com alguns dos melhores instrutores da academia. Mas quantos anos eles tinham? Por quantos anos eles estavam treinando? Por quanto tempo Fang Xingjian estava treinando? Tendo feito a transição há pouco mais de um mês, pensar que ele já poderia romper a velocidade do som fisicamente. Que talento terrível ele tinha! Wang Lin trocou um olhar com o diretor Jackson. Em meio a seus sentimentos de alegria e admiração, sem saber, um tom de terror parecia nublar o fundo de seus olhos. Esse aluno deles parecia ser um pouco incrível demais. Assim que Renault foi lançado voando, enquanto Fang Xingjian estava pousando suavemente, o senhor da cidade de Qist se levantou abruptamente. A cadeira havia se quebrado e se transformado em pó embaixo dele, mostrando o quão chocado ele estava com o que acabara de ver. Velocidade supersônica. Com apenas 16 anos de idade, ele se virou para o servo ao lado dele e perguntou: os outros heróis da Espada da Tempestade de Vento na história passada também foram tão fortes? Depois que os outros três fizeram a transição para o Storm Sword Heroes, uma vez que se depararam com inimigos do mesmo nível, não houve batalha que eles não vencessem, nem seus ataques não atingiram seus alvos. Não tenho muita certeza. O Lorde da cidade de Qist mergulhou em pensamentos antes de finalmente dizer: traga-me um pouco de papel e caneta. Como um cavaleiro conferido e também o chefe de um clã, as habilidades do senhor da cidade de Qist, naturalmente, também estavam acima da velocidade do som. No entanto, quanto tempo ele treinou antes de atingir esse nível? Ele se lembrava de ser capaz de romper fisicamente as barreiras do som após 6 longos anos de treinamento, depois de completar sua primeira transição. Quanto tempo se passou para Fang Xingjian? Ele rapidamente escreveu uma longa lista, todos os materiais que ele havia acumulado nos últimos anos com o objetivo de forjar uma arma divina. Ele passou a lista de materiais para o servo e disse: mais tarde, pegue minha ficha e volte para minha residência para reunir todos esses materiais. Amanhã, envie-os para Fang Xingjian como presente de Lilia para Fang Xingjian, tomando-a como sua discípula. O criado recebeu calmamente a lista, despedindo-se. Os outros servos haviam limpado o lugar há muito tempo e trazido outra cadeira para o Lorde da cidade de Qist se sentar. Embora Xiaoyi fosse a última pessoa em pé dos membros da classe 252, os pensamentos do senhor da cidade de Qist não estavam mais na competição. Os ingredientes que ele havia reunido inicialmente não tinham mais muita utilidade, pois os restos ósseos já haviam sido doados. Mais cedo, vendo o desempenho surpreendente de Fang Xingjian, ele planejou imediatamente encontrar uma razão para dar isso a ele, fortalecendo assim seu relacionamento. Não havia outro motivo. Transcendendo a velocidade do som aos 16 anos, e fazendo isso apenas um mês depois de completar sua transição. Um homem tão jovem realmente tinha um futuro insondável esperando por ele. Suas habilidades provavelmente já estão classificadas entre as 5 melhores de todos os alunos. Dê mais 1 ou 2 anos, e Qist provavelmente não poderá mais mantê-lo. Em toda a academia de cavaleiros, os mais fortes eram obviamente os 2 cavaleiros outorgados, diretor e Wang Lin. Os outros cavaleiros, que estavam em sua primeira transição, também foram divididos em diferentes níveis. Os instrutores seniores que vinham cultivando há décadas eram considerados o grupo mais forte. Seguindo estes estavam os gênios e outros instrutores comuns que haviam sido transferidos por 7 a 8 anos. Pessoas como Renault e Claude, estudantes talentosos que fizeram a transição apenas por um curto período de tempo, bem como os alunos do último ano que fizeram a transição por 7 a 8 anos foram os próximos. Depois deles seguiam os estudantes comuns que vinham treinando por 3 a 4 anos. Finalmente, o grupo mais fraco foram os cavaleiros que fizeram a transição em algum momento nos últimos 2 anos. Além disso,
Aqueles no mesmo nível também tinham habilidades diferentes. Mas não importa como fosse, quanto tempo fazia desde que Fang Xingjian começou a treinar. As habilidades que ele exibia já podiam ser comparadas com as dos gênios que haviam cultivado por 7 a 8 anos, parte do segundo grupo. Na competição que se seguiria, mesmo que sua turma perdesse para as turmas que vinham cultivando há 7 a 8 anos devido à diferença entre o número de anos de treinamento, o desempenho individual de Fang Xingjian já era impecável. Muitas pessoas sentiram que não era mais possível para Fang Xingjian derrotar as duas classes mais fortes depois disso. Afinal, não importa o quão forte Fang Xingjian fosse, ele era apenas uma única pessoa. Quantos cavaleiros seniores ele teria que enfrentar? Mas mesmo assim, isso não prejudicou a avaliação de Fang Xingjian, já que seu talento era realmente incrível demais. Suspiros ecoaram, aparentemente ecoando os incontáveis pensamentos daqueles no topo dos penhascos. Vivian olhou em volta, perdida. Aqueles anciões, instrutores, professores e cavaleiros, geralmente arrogantes, estavam todos revelando olhares de espanto, discutindo incessantemente entre si. No entanto, ela simplesmente não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Ela só conseguiu ver imagens borradas de luzes de espadas piscando e fortes ventanias, misturadas com silhuetas borradas. Não havia como ela ter visto as batalhas claramente. Depois que tudo ficou em silêncio, ela só podia ver todos os 8 cavaleiros inconscientes no chão, e Renault vomitando sangue e caindo, deixando apenas Xioi parado ali sozinho, perdido. O que está acontecendo? Por que acabou assim? Esses cavaleiros são todos vagabundos inúteis. Perder assim? Por que diabos vocês estão tão chocados? Mas não importa o quão alto ela gritasse em seu coração, era inútil. Isso era força, isso era poder. Os fracos nem sequer tinham a capacidade de conhecer a verdade. Pareciam viver no mesmo mundo que os fortes, mas viviam em dimensões diferentes. Na primeira fila dos membros do clã Teresia, o semblante do chefe do clã ficou cada vez mais sombrio, como se inúmeras tristezas e problemas estivessem coagulando em seu coração. Ao lado dele, Rebeca estava olhando fixamente com os olhos bem abertos, seu olhar cheio de malícia e maldade. Este pequeno besta. No momento seguinte, seus olhos estavam fixos em Xioi, como se esperasse que algum tipo de milagre acontecesse. No campo de competição, Xioi estava segurando sua espada com ambas as mãos, expandindo seu domínio de aço para fora, enquanto incontáveis escudos de campo de força flutuavam diante dele. Juntamente com o traje de cavaleiro que ele estava vestindo, a defesa de Xioi foi considerada de alto nível entre aqueles na primeira transição. Mas mesmo assim, estava muito longe de lhe dar qualquer sensação de segurança. O Fang Xingjian diante dela estava cercado por redemoinhos e espadas que o mantinham a uma polegada do chão, enquanto ele olhava para ele friamente, como um deus espiritual da tempestade de vento. Suas técnicas, especialidades, atributos, equipamentos, todos pareciam extremamente fracos quando confrontados com a extrema velocidade da outra parte. Ele só podia se consolar em seu coração. Tudo bem, eu tenho o anel do relâmpago. Já ativei o anel. Contanto que sua espada longa entre em contato com a minha ou corte meu traje de cavaleiro. Contanto que eu conquiste o atual ele. Xioi olhou para os cavaleiros caídos, e olhou para Renault, que foi enviado voando e não conseguiu se levantar desde então. Seus olhos brilharam com um brilho ardente. Desde que eu o conquiste. Ei, Fang Xingjian de repente perguntou a Xioi, você é do clã Teresia? Xioi ficou estupefato, mas ele imediatamente acenou com a cabeça e disse, isso mesmo, eu sou o senhor marcial de Kaunitz. Fang Xingjian, você causou humilhação a Teresia. Hoje, eu vou. Foi uma pena que Fang Xingjian não o tenha ouvido. Depois de ouvir que a outra parte era da Teresia Academy, ele já havia perdido o interesse por ele. Isso porque na batalha anterior de extrema velocidade, mesmo Fang Xingjian não conseguiu se segurar no tempo e nocauteou os 8 cavaleiros da classe 252 imediatamente. Isso tornou-o incapaz de aprender técnicas de espada com eles. E este cavaleiro era da Teresia Knight Academy. Ele havia roubado todas as técnicas de nutrição da Teresia Knight Academy de Kaunitz e Zoyong. Portanto, essa lata de metal diante dele era dura e grossa, e totalmente desinteressante para ele. Portanto,
Ele não deixou Xiaoyi terminar suas palavras, nem se preocupou em dar outra olhada nele. Com o lampejo de sua silhueta, fortes vendavais se agitaram e ele se transformou em um tornado, lançando-se contra a fortaleza. A conquista da fortaleza adversária determinou o vencedor da competição interclasses. E como foi possível para Xiaoyi alcançar Fan Xingjian? Portanto, ele só podia assistir enquanto Fan Xingjian corria para dentro da fortaleza, e só podia assistir enquanto o árbitro anunciava a vitória da classe 256. O que realmente fez seu coração sangrar foi a reação da multidão. PSK, ele não vai acabar com o último cavaleiro restante enquanto estiver nisso. Por que deixá-lo ir? Será que esse sujeito conhece Fan Xingjian? Oh, Fan Xingjian soltou aquele cavaleiro. Lambert, da Escola de Artes da Espada, deu de ombros e disse, esse cavaleiro deve se considerar sortudo. Um ataque que transcende o som. Só de pensar nisso dói. Nos penhascos, Hogan, da instituição de guardas da cidade, balançou a cabeça, sorrindo. A sorte de Xiaoyi é boa. Ele também era considerado instrutor da academia e podia, é claro, reconhecer os alunos. Entre os membros da instituição de guardas da cidade, Ogden analisou. Isso é chamado de dar cara. Deixe o último cavaleiro restante. Deixe-me dizer-lhe, o jeito para isso é muito profundo. O semblante do chefe do clã de Trezia parecia melhor agora. Ele agora não tinha escolha a não ser considerar se Fan Xingjian tinha a intenção de mitigar seu relacionamento com eles. Por outro lado, Rebecca estava tão furiosa que seu rosto ficou vermelho. Ela se levantou abruptamente, virou a mesa para o lado e saiu. Vagabundos inúteis. Um bando de vagabundos inúteis. No campo, Xiaoyi também estava se sentindo extremamente triste por ter perdido sem lutar. Ele preferia que Fan Xingjian o derrotasse do que deixá-lo assim. Mesmo que ele dissesse isso, mesmo que explicasse que tinha confiança para derrotar Fan Xingjian, ninguém acreditaria nele. Essa sensação era tão horrível que ele queria vomitar sangue. Fan Xingjian. Volte aqui. Claro, seu rugido furioso foi mais uma vez tratado como o grito de um perdedor. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.